Fala aí galera, aqui é o professor Thomas Lins. Um dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que está nos acompanhando. Todo dia é dia de aprender um pouquinho mais. E como eu havia falado anteriormente para vocês, a intenção desse curso, né, dessas videoaulas contínuas, dessas videoaulas é para facilitar a sua vida como estudante de enfermagem, como profissional da área da saúde, como profissional da área da enfermagem como um todo, vamos dizer assim. Por que dessa forma, professor? Porque eu quero estar trazendo em vídeo aulas curtas, objetivas, né? E ser um facilitador do aprendizado para você. Então, pô, vou estudar auxiliar de enfermagem. Ah, eu preciso tirar dúvida. Aonde que eu vou tirar? Lá no canal do professor Thomas Lins. Táticas de enfermagem. Para ficar uma coisa fácil você gravar, te ajudar nos seus trabalhos, nas suas tarefas diárias da área da saúde, facilitar a sua vida. Pô, professor, não consigo estudar para aquela matéria, não consigo focar naquela matéria. O canal Táticas de Enfermagem veio para isso, para ser um auxiliador, né, te auxiliar nessa tarefa aí de estudar nessa vida corrida que você tem, porque o que acontece? Você tem um instrumento muito importante na sua mão, que é o seu celular. Então você está no ônibus, você está estudando, você está em casa, você está estudando, você está assim naquela hora de folga, né? Você também está estudando. Então eu estou aqui para te ajudar a desvendar alguns questionamentos aí na área da saúde, né? E essas videoaulas então vai ser um auxílio para você. Então, como eu sempre falo nas aulas presenciais, o professor é um facilitador do aprendizado. Então, estou aqui para te ajudar a estudar de forma mais fácil, clara e objetiva. Então, eu estou preparando um material que toda videoaula, você já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda aula e todo vídeo eu quero deixar um material de apoio para você. Isso mesmo, um material de apoio como esse que eu vou mostrar agora para você. Esse daqui é um piloto, tá, pessoal? É um piloto que vai auxiliar, principalmente nas tarefas da dinâmica da enfermagem no plantão. Então, pô, o que eu faço no plantão? Como que funciona um plantão? Então, eu vou estar trazendo esse material para vocês. Então, praticamente, pô, eu tô lá na minha aula de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, ou até mesmo na graduação, e eu não tenho nenhum material de apoio para fazer um trabalho. Opa, o professor Thomas Lins, no canal aqui, ó, já peço para você se inscrever no canal Táticas de Enfermagem, aqui no YouTube, vai te fornecer um conteúdo. Pessoal, vou te fornecer. Então, simplesmente, você vai ter tudo que a gente for explicar aqui nas aulas, você vai ter um material de apoio. E esse material de apoio é para você. Ah, vai te ajudar a fazer trabalhos escolares? Vai te ajudar. Vai te ajudar a tirar dúvida? Vai te ajudar. Então o objetivo é esse, tá, pessoal? Até começando, né, essa noite maravilhosa, esse dia maravilhoso, esse amanhecer maravilhoso. É por isso que eu digo para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, para vocês que estão me acompanhando. E eu quero trazer o seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho sobre operação, né, ou operacionalização do plantão. O que eu faço em um plantão? Pô, você lembra que eu falei para vocês anteriormente? Por que eu escolhi a enfermagem? Agora eu quero falar a dinâmica de um plantão para vocês. O que faz um enfermeiro no plantão, um auxiliar, um técnico no plantão? Lembrando, vamos colocar essa dádica na urgência e emergência, para você que gosta aí das dinâmicas, para aí depois a gente começa a correlacionar outros setores, beleza? Quando eu falo de assumir um plantão, de receber um plantão, que é o fator principal, inicial, né, do seu trabalho, a gente começa a pensar no seguinte, que receber o plantão referente ao quadro clínico de cada paciente, saber os leitos do paciente, falar assim, ó, seu João, seu José, ele está no leito 1, né? Então, no leito 2, eu começo a ver o paciente como um todo. Não vou falar assim, ó, pessoal, eu tenho ali um Itu, eu tenho um abdômen agudo, não. Eu tenho lá o seu José, a dona Maria, que precisa de um auxílio seu. Então, quando a gente fala para receber o plantão, assumir o plantão,
tem que ser de leito a leito, pessoal. Você pegar lá o paciente, prontuário e falar, vamos discutir esse caso clínico. Isso é fundamental, porque quando a gente fala do processo de cuidar, né, ele é contínuo. Então, quando ele é contínuo, eu tenho que seguir. Falar assim, ó, onde que o meu colega parou? Então, daqui eu vou continuar. Outro ponto também é importante a gente saber é a questão da administração da unidade. Por quê? Saber sobre os relatos, tanto os relatórios administrativos, os materiais e o equipamento que está sendo em uso ali na sua unidade de atenção à saúde. Vamos falar dessa forma, porque pode ser UPA, pode ser UBS, pode ser hospital, pode ser clínica médica, o que for. Então vamos tratar como uma questão generalista, beleza? Além disso, cabe a nós planejar aquele plantão. Então a gente vai planejar, também saber se, principalmente o enfermeiro, se aquele paciente vai estar de alta, se aquele paciente vai ser transferido, se aquele paciente ele está sendo admitido na unidade. Olha só que dinâmica, né? Então, tanto da admissão, da transferência, da alta, é uma responsabilidade também da enfermagem, tá bom? E dar atenção principalmente naquela sala vermelha, pessoal. Dá atenção naqueles pacientes críticos. Saber, opa, olha só, hoje eu tô com 3 na vermelha. Eu tô com 3 na vermelha, eu tô com 6 na amarela e eu tenho uma porta lá lotada para tocar. Então, a dinâmica da unidade parte muito da enfermagem. Então a gente tem que ter uma visão aí como um todo, não simplesmente assim, ó, vou só cuidar do meu quadradinho ali. Não, a unidade, por isso que a gente fala, a unidade é de extrema responsabilidade da equipe de enfermagem. Por que eu falo isso? Porque a equipe de enfermagem, pessoal, ele está lá na ponta, junto com o médico, com o enfermeiro. Então você se dedicando dessa forma é excepcional, porque a gente tem que pensar o seguinte, ali pode ser um ente querido seu que tá sendo prestado os cuidados. Então tenho que pensar, será que eu gostaria de ser cuidado por uma pessoa igual a mim? Olha só, fica aí para pensar, beleza? Outro ponto também, pessoal, é conhecer a dinâmica da unidade, o serviço de atendimento. Porque não adianta falar assim, eu vou tratar a unidade secundária, que é uma UPA da vida, né, como uma atenção primária ou como uma atenção terciária. Não posso. Quando a gente fala de pronto atendimento de urgência, né, que é as UPAs, unidade de pronto atendimento 24 horas, a gente caracteriza o quê? Que são 24 horas. 24 horas ali que o paciente vai estar sendo assistido. Após essa elevação de 24 horas, ou ele vai ter uma assistência terapêutica diferenciada, ou ele está no CROSS, que futuramente eu vou conversar com vocês o que é o CROSS, né, uma questão de regulação aí, para o pessoal ficar ciente como que faz, o que acontece, por que meu pai não é transferido, o que acontece. Então vou dar uma explicação para vocês. Então é interessante a gente entender essa dinâmica, beleza? Olha só, então a gente falou aí ao receber o plantão. Olha a responsabilidade que você tem, hein, pessoal. Após isso, a gente tem que observar o seguinte. Checar o livro de ocorrências. Fala assim, ô colega, teve alguma coisa aí, alguma intercorrência, teve algum paciente que evoluiu para óbito, teve alguma desinteligência, o que aconteceu? Tá tranquilo? Beleza. Então, simplesmente permitir, né, a previsão e a provisão de pessoas, né? Olha só, colega, esse plantão aqui na escala, eu vou estar com uma escala meio furada, hein? Então eu vou precisar de auxílio. Então o livro de ocorrências, né, é também um norteador. Por quê? Ali vira uma ferramenta depois, para a gente saber o que está acontecendo. Não tinha que ter mais mão de obra ali, não tinha que ter profissionais, né? Opa, olha, aconteceu isso no plantão, será que não são medidas corretivas que eu vou ter que ter lá na frente? Então a gente começa a visualizar dessa forma. Possibilitar também essa visão mais ampla do plantão, mais amplas, através das anotações do próprio enfermeiro. Quem que vai fazer isso? O enfermeiro, aquele que estudou, fez uma universidade, uma faculdade, estudou 5 anos ali,
se preparando, tá? Após isso, pessoal, a gente vai verificar o quadro de pessoas que serão o quê? Os recursos humanos. Por quê? A escala de serviço, ou escala de serviço. Depois de algumas aulas a gente vai falar sobre escala de serviço, né? O que é o dimensionamento, quais são as referências desse dimensionamento. Então, quando a gente fala de escala de serviço, a gente está falando da escala dos auxiliares, dos técnicos e dos enfermeiros. Mas, professor, mas quem faz isso? O famoso responsável técnico de enfermagem, que é o RT, que é o que a gente chama de enfermeiro gestor da unidade. Porque o RT é muito importante para saber a dinâmica do grupo, a dinâmica dos seus enfermeiros, né, a postura da unidade. Porque quando tem alguma questão técnica, vai ser cobrado desse RT. Olha só a responsabilidade desse cara, hein, pessoal? Também registrar as faltas, atestados, principalmente absenteísmo. Ô, professor, o que é isso, absenteísmo? O absenteísmo a gente tem uma grande dificuldade quando a gente fala de gestão de enfermagem. Por quê? A gente tem o costume de falar que atestado a gente não contesta, né? Mas espera aí, se a pessoa ela tá dando diversos atestados no mesmo CID, será que dentro de uma gestão a gente não tem que questionar o que está acontecendo com esse trabalhador? Por quê? Quando a gente fala dessa postura, a gente fala da enfermagem do trabalho. Então, por isso que algumas aulas futuras eu vou separar uma aula só para falar de enfermagem do trabalho para vocês. Será que enfermagem do trabalho vale a pena fazer? Vale, e vale muito. Mas mais na frente eu vou explicar para vocês, ok? Além disso daí, a gente tem que definir os materiais necessários para assistência desse paciente. Opa, professor, então eu tenho que checar o carrinho de parada? Sim! Opa, então não posso deixar faltar material para assistência quando precisar de um paciente ser entubado? Sim! Então o que acontece, pessoal? Você está lá. Hoje você foi escalado na sala vermelha. É de extrema responsabilidade você saber o que tem dentro de uma sala vermelha. Quais são os materiais necessários para uma emergência ali? Quais são os materiais? Nossa, ó, aconteceu uma parada, o que eu vou fazer? Vou chamar minha mãe? Não dá, né? Então a gente tem que entender um pouquinho dessa dinâmica. Mas eu só estou explanando porque depois a gente vai ver ponto a ponto, né? Por isso que eu peço para vocês, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, entra lá no canal, já se inscreve no canal, porque são aulas totalmente grátis, free para vocês. E essas aulas vão te ajudar muito em processos seletivos e concurso público. Então já dá aquela forcinha no canal, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com a sala de aula. Compartilha, pessoal, que é de extrema importância. E ative o sininho para as próximas notificações, beleza? Além disso daí, pessoal, a gente vai verificar o quê? A numeração do lacre, do carrinho de parada, de emergência, que a gente fala, né? Além disso, as medicações que são de uso. Realizar o quê? Aí parte do enfermeiro. Realizar uma supervisão operacional. Fazer aquele famoso checklist, né? Porque é de extrema importância a gente fazer o checklist. Será que não está faltando nada, não? Na minha assistência? Isso é importante. Realizado o quê? Pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, quando a gente entra engloba essa situação, a gente começa a ver que cada um tem uma responsabilidade gigante. Beleza? Eu só falei de 3 pontos para vocês até agora. Eu vou falar o quarto para vocês, que é a questão de visitar os pacientes nos leitos. Por que eu falo visitar os pacientes no leito? Porque a gente tem que priorizar. Você lembra que eu falei? Priorizar os pacientes mais graves. Por isso que nas unidades de emergência a gente tem escala de classificação de risco, que eu vou separar um dia para falar para vocês como funcionam essas escalas. Temos tanto pelo Ministério da Saúde quanto a escala de Manchester, classificação de risco de Manchester. Eu vou falar os dois para vocês, pessoal, porque a gente vai ter que ter uma noção clínica e crítica do assunto, ok? Além disso, a visitar o paciente e realizar o diagnóstico precoce, né? Por que esse diagnóstico precoce? Porque se a gente observa que ele tem um diagnóstico precoce, a gente consegue lidar com os cuidados de enfermagem. Mas professor, o enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem e ele prescreve cuidados de enfermagem.
Então, em cima disso, a gente vai identificar qual que é o melhor método de auxiliar esse paciente, né, de cuidar desse paciente, tratar esse paciente, tá certo? Além disso daí, a gente parte para outro ponto específico, que é o que? Planejar os cuidados, como eu falei para vocês. Planejar os cuidados de acordo com as teorias de enfermagem. Opa, professor, tem teoria? Tem, pessoal. Teorias de enfermagem, teoria do autocuidado, de Van da Horta, que eu acho muito interessante, eu concordo plenamente, sou fã dessa teoria. Além disso, daí de executar a gestão de crise também, porque ocorre isso. Prestar os cuidados a todos os pacientes, não visando o quê? Vou abrir bem aberto para vocês, pessoal. Visando que não existe sexo, etnia, orientação política, social, não existe nada nisso dentro da enfermagem. O ser humano é único e você vai cuidar dele da melhor forma possível. Pensando que aquele ser que está ali no leito, ele é um ente querido de alguém. Isso é fato, ele é um ente querido de alguém, então faça o seu melhor para esse paciente. Faça o seu melhor. Além disso daí, pessoal, realizar a interface que a gente fala dos demais setores de serviço, que seria o quê? Pegar esse paciente, ele está lá no CROSS, saber se a vaga foi cedida, se vai ser uma vaga zero, isso depois eu vou explicar para vocês. Saber se esse paciente ele vai ser transferido, né, de forma o quê? Uma transferência de unidade sanitária, de uma transferência de unidade básica, de uma unidade avançada. Opa, mas professor, o senhor está falando de unidade sim, da transferência representada por ambulâncias. Então eu vou falar isso para vocês futuramente, tá? Além disso daí, encaminhar, né, tanto ao pessoal administrativo, a contabilidade, né? Contabilidade, professor? Contabilizar sim, porque o que acontece? Isso, às vezes a gente passa batido e a gente não entende a complexidade, mas toda unidade pública, ela tem seu centro de custo, ela gera produtividade. Essa produtividade, ela vai para o Ministério para você receber repasse de verbas federais, estaduais e as verbas municipais. Por quê? Se eu não tivesse esse repasse de verba, que já é preconizado no Sistema Único de Saúde, eu não consigo executar tarefas. E algumas tarefas importantes. Por quê? Para fazer saúde precisa de recurso. Então, isso também eu vou falar para vocês quando a gente abordar a questão do Sistema Único de Saúde, né? Trazer esse aspecto diretamente da fonte. Aí vocês conseguem balancear, né? Vocês conseguem entender, compreender essa dinâmica, ok? Checar também, pessoal, as dependências, né? Ou melhor, checar também as pendências de exames complementares. Porque não adianta o paciente estar lá em observação 24 horas e aí colheu exames. Ah, colheu exames, deixa quieto. Não, se você não for atrás, né, ir lá no computador pesquisar, vou puxar o exame desse paciente aí que já deu. Para fornecer informações para o médico de plantão, esse paciente fica lá, vai ficando. Então, a sua visão é o quê? Agilizar o processo. O processo do quê? O processo do cuidar. Por quê? Você lembra que eu falei que é uma unidade de pronto atendimento 24 horas? Então a gente está lidando com urgência e emergência. Então preciso de o quê? De resultados precoces, ok? Além disso daí, encaminhar pendência de materiais laboratoriais, né, que vai ser para o laboratório, como eu tinha falado. E também, passando para outros aspectos, os cuidados diretos a esses pacientes críticos. Por quê? A gente tem que separar. A gente sabe, quando a gente fala de pacientes críticos, é um paciente que está lá na vermelha, está lá no choque. Esse paciente ele tem risco de morte. O paciente está na amarela. É uma amarela, legal. Ele tem urgência para aquele tratamento agudo, né, que a gente vai tirar, porque a gente lidar com o tratamento agudo e crônico. E às vezes o crônico ele evolui muito rápido. E essa evolução leva ele para uma emergência, tá certo? Então a gente tem que prescrever os cuidados a esses pacientes críticos, tá certo? E além disso daí, prestar os cuidados e observar as gravidades desse paciente mediante solicitação de vaga do CROSS. Você lembra o CROSS que eu falei para vocês? Mas depois a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Eu só tô falando a ponta do iceberg para vocês
para vocês, pessoal. Olha o tanto de conteúdo que tem para passar para vocês. Então vem comigo. A outra questão também que parte do enfermeiro é ele avaliar a sua equipe. Por quê? O enfermeiro em si, ele vai avaliar o técnico e o auxiliar. Em qual aspecto, professor? Ele vai gerenciar a equipe, vai realizar a evolução de enfermagem, vai realizar e supervisionar a anotação de enfermagem do técnico e do auxiliar. Ele executa algumas atividades que são exclusivas do enfermeiro, né? Atividades exclusivas do enfermeiro. Além de realizar aprazamento de medicações realizado pelas prescrições médicas ali, né? Então o médico prescreveu, quem vai fazer o aprazamento é o enfermeiro. E supervisionar e orientar sobre a administração de medicamentos. Então vou ter que orientar meu auxiliar, meu técnico, como realizar a diluição do medicamento, como realizar a administração do medicamento. Eu vou ter que orientar, porque eu não deixo de ser uma ferramenta importante na educação permanente da minha unidade como enfermeiro, tá certo? E por último, para finalizar, pessoal, avaliar e finalizar o plantão. Por quê? Você vai avaliar pontos positivos, pontos negativos. Isso a gente chama de feedback. O feedback negativo, ele também é importante para a gente buscar os pontos melhores da equipe. Não adianta falar assim, minha equipe vai viver de elogio. Não, tá errado. A minha equipe, ela também pode receber sanções. Então, tem o quê? Que orientar da melhor forma possível a minha equipe, ok? E nisso daí a gente começa a bater as metas, que são os famosos indicadores. Esses indicadores eu vou passar para vocês em aulas específicas. Além disso daí, como eu falei lá no começo, realizar as anotações de ocorrências lá no livro de ocorrência. Colocar lá, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, da melhor forma possível, ok? E para finalizar, passar o plantão na íntegra para o seu colega que está chegando. Lembrando que, pessoal, você que vai assumir o plantão, é mais fácil você chegar 5 minutos antes do que você levar 5 minutos depois do plantão, finalizar o plantão. Putz, o meu colega não chegou, já passou 5 minutos, preciso ir embora. Eu costumo falar muito, a gente consegue chegar 5 minutos antes, mas passou 5 minutos do nosso plantão, nossa, acabou o nosso dia, né? Então faz isso. Peço para você, deixa seu like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as próximas notificações e vem comigo, pessoal. Sou enfermeiro Thomas Lins, professor, docente de nível técnico e superior, e já te convido mesmo, pessoal, a participar dessas videoaulas. No ônibus, no trem, em casa, aonde você quiser, até no banheiro. Mas vem comigo e vamos aprender. Valeu!